Você por acaso já parou para se perguntar até que ponto a mentira e a dissimulação foi usada nos períodos iniciais do cristianismo? Esta é uma pergunta que merece ser considerada e respondida a contento, devido principalmente à escassez de precisão histórica que era comum nos tempos antigos. Não havia a ciência da história, mas infelizmente mais do que isso, não havia também muita noção moral ou ética. Eusébio de Cesareia é um bom exemplo do que estamos falando. O bispo Eusébio de Cesareia, chamado de pai da história da Igreja, foi um religioso cristão antigo cuja obra História Eclesiástica serviu e ainda serve de base para o estabelecimento das bases da fé cristã quanto às suas pretensas origens. Eusébio foi um notório escritor, não apenas por ter sido praticamente o primeiro cronista da história do cristianismo, mas também por ter sido alguém que, muitas vezes, sabida e até mesmo assumidamente, faltou com a verdade. Mesmo Cal Niebuhr, um famoso teólogo cristão norte-americano do século XIX, o chama de um escritor muito desonesto. Mas qual seria a razão para isso? Vejamos o testemunho do próprio Eusébio de Cesareia. Em sua Opus Magna, em sua obra máxima chamada História Eclesiástica, ele escreve: Mas não nos cabe descrever os tristes infortúnios que finalmente sobrevieram aos cristãos, pois não achamos apropriado, além disso, registrar suas divisões e conduta antinatural entre si antes da perseguição. Portanto, decidimos não relatar nada a respeito disso, exceto coisas nas quais possamos vindicar o julgamento divino. Mas introduziremos nesta história, em geral, apenas aqueles eventos que possam ser úteis, primeiro para nós mesmos e depois para a posteridade. Convém notar que Eusébio é bem seletivo em sua obra, e isso assumidamente. Ele disse que não trataria das divisões que sabidamente fraturaram a unidade do cristianismo primitivo, e o que ele chama de conduta antinatural, o que deixa uma enorme incógnita no ar. Possivelmente ele está se referindo a escândalos de ordem sexual, que também sabidamente graçavam na igreja cristã antiga. E ele completa o parágrafo salientando que pretende apenas relatar eventos que possam ser úteis, ou seja, somente aqueles que lhes forem convenientes, ocultando aquilo que lhes pudesse trazer ou produzir questionamento da sua fé. Desta forma, Eusébio, como fundamentador da história lendária cristã, agia em conformidade com a situação do momento. Falava e escrevia apenas aquilo que era conveniente, para dar certa credibilidade e manter o sistema ao qual ele aderia. Não por menos, ele, embora não fosse pessoalmente um trinitariano, aderiu ao credo de Nicéia, ainda que a contragosto, apenas para validar as pretensões da maioria. Ou seja, ele dançava conforme a música, seguia a multidão, pois, segundo acreditava, os fins pretendidos justificariam os meios empregados, ainda que fossem a falsidade e a mentira.
Até Nicéia, Eusébio aparentemente era um convicto ariano. A Enciclopédia Católica diz: o próprio Eusébio subscreveu ao Credo Trinitário formado pelo Concílio de Nicéia, mas não escondeu, na carta que escreveu à sua própria igreja, o sentido não natural em que o aceitou. Como diz São Jerônimo, Eusébio é o defensor mais aberto da impiedade ariana, ou seja, a princípio ele negava a Trindade, mas depois, por conta da maioria e por conta de fazer a vontade do sistema, aderiu a essa doutrina. Reconhecidamente, Eusébio foi um dos mais prolíficos falsificadores e mentirosos da sua época na Igreja, e um grande criador de fake news, de narrativas fantasiosas, para dar corpo e sustentação às suas crenças. E, claro, para fundamentar na mente dos incautos uma ideia de que o cristianismo contava com o apoio incondicional de Deus. Um clássico exemplo de seus exageros e aberrações é o que segue. Em algumas ocasiões, diz ele, os corpos dos mártires devorados por feras selvagens, após as feras serem estranguladas, foram encontrados ainda vivos em seus estômagos, mesmo depois de terem sido totalmente digeridos. Naturalmente que tal narrativa fantasiosa visava inspirar os incautos quanto às supostas virtudes divinas da fé cristã. E com isso, Eusébio de Cesareia cedo sistematizou as fraudes, ditas piedosas dos teólogos, elevando a mentira e os devaneios religiosos à dignidade de doutrina regular e normativa no cristianismo antigo. São João Crisóstomo, chamado de O Boca de Ouro, em sua obra Sobre o Sacerdócio, faz um curioso panegírico sobre o hábito clerical de contar mentiras. Ele diz: pois grande é o valor do engano, desde que não seja introduzido com intenção maliciosa. Na verdade, uma ação deste tipo não deveria ser chamada de engano, mas antes uma espécie de boa gestão, inteligência e habilidade, capaz de descobrir caminhos onde os recursos falham e compensar os defeitos da mente. Crisóstomo foi um dos pais gregos da Igreja, a respeito de quem o cardeal Newman falou assim, se desculpando. Os pais gregos da Igreja acreditavam que quando havia uma justa causa, uma inverdade não precisava ser necessariamente uma mentira. Jerônimo fala também do mecanismo da mentira, do engano e da sutileza para vencer uma discussão, como ocorria no cristianismo do seu tempo. Ele diz que cada um argumenta como bem entende, dizendo uma coisa, enquanto se pretende, na verdade, dizer outra. Ele cita Orígenes, Metódio, Eusébio e Apolinário como os grandes apologetas que combateram hereges como Celso e Porfírio, usando de argumentos sutis e mecanismos insidiosos, concluindo que, às vezes, esses líderes cristãos primitivos eram obrigados a dizer não aquilo que pensavam, mas o que era necessário. Para justificar o uso da sutileza, da distorção e da mentira, ele cita ninguém mais, ninguém menos do que Paulo de Tarso, dizendo que seus posteriores assim procederam, fazendo uso de malabarismos, mentiras e manipulações, a fim de forçar as pessoas a crer no que ensinavam, muito mais Paulo, pois, segundo Jerônimo, poderíamos dizer a ele o seguinte:
As provas que você usou contra os judeus e contra outros hereges têm um significado diferente em seus próprios contextos daquele que elas têm em suas epístolas. Vemos passagens capturadas pela sua pena e postas em serviço para lhe garantir uma vitória, que nos volumes dos quais foram tiradas não tem qualquer relevância controversa. A linha tantas vezes adotada por homens fortes em controvérsias, de justificar os meios usados pelo fim que se busca. Mas qual a fonte inspiradora de tantas mentiras? Sem a menor dúvida e o menor medo de errar, o principal disseminador da ideia de que a divulgação do cristianismo deveria ser feita a qualquer custo, mesmo com o uso de subterfúgios escusos, ou mesmo pelo emprego de dolo e mentira, não foi outro senão Paulo, o heresiarca de Tarso, conhecido como apóstolo Paulo. E por que isto é assim? É simples. Basta analisarmos os seus escritos e a forma como se portava. Em 2 Coríntios 12:16, ele explicitamente declarou que havia enredado os crentes de Corinto com prática dolosa, isto é, com artimanhas escusas. Notoriamente, por certo, as suas famosas invenções e deturpações do texto bíblico, a fim de evidenciar para os ignorantes locais que Jesus seria o Messias esperado pelos judeus. Em Romanos 3:7, indiretamente, ele declara que, a fim de se glorificar a Deus, até mesmo a mentira pode ser usada. E como se comprova isso? Ao lermos Filipenses 1:18. Todavia, diz ele, o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso eu me alegro. A ideia de que o fim justifica os meios permeou o pensamento cristão primitivo, e por isso os antigos pais da igreja não se cansaram de promover o evangelho, ainda que fosse pelo uso de falsidade, mentiras e criações fantasiosas. Certamente, para os lúcidos, nenhuma finalidade que possa ser boa deverá vir por meios ilícitos e descaradamente mentirosos.